Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 6 da classe de adultos. O filho é igual com o pai. Texto áureo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Na lição de hoje veremos a questão do equilíbrio entre Cristo, o Espírito Santo e Deus, e na verdade aqui mais a ideia de pai e filho, né? Há mais essa ideia, esse norte que nós teremos na lição de hoje, sobre mais uma vez falar sobre a questão de que Cristo, que o nosso Senhor Jesus, ele é igual com o Pai. Não há diferença entre eles em questão de poder, glória e majestade, autoridade e tal. Então é importante nós entendermos que também teremos na lição de hoje alguns outros pontos importantes a ser tratados. Introdução. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. Muitas pessoas acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus, mas não é igual com o Pai. Ele é Filho de Deus, mas não é Deus como Deus o é. E isto é uma grande contradição, porque quando se fala que Jesus é Filho de Deus, fala da substância, fala da essência. Por exemplo, quando alguém fala que você é filho do seu pai, você é apenas filho do seu pai. É apenas isso, é uma questão de filiação. É mais uma ideia de filiação, a sua origem, né? Que foi o seu pai que te deu origem e tal. Na questão bíblica, quando a Bíblia menciona que Jesus é filho de Deus, significa dizer que Jesus tem a mesma essência de Deus. Que a questão de ser filho de Deus, no contexto bíblico, significa dizer que Jesus é igual a Deus, que Jesus é o próprio Deus. Então, tem muito essa dinâmica, e por isso que muitas vezes as pessoas dizem que Jesus é filho de Deus, mas não é Deus, na verdade está fazendo o quê? Uma contradição. A doutrina bíblica da revelação, ou melhor, da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho do pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Como eu estava falando, tem muito essa ideia, né? O povo judeu já possuía esse entendimento de saber que quando fala no contexto bíblico que Jesus é Filho de Deus, quer dizer que ele tem a mesma essência de Deus, que ele é o mesmo Deus. Na verdade, aqui os judeus, o povo de Israel, não é tanto isso, é mais na questão de pai e filho, né? Porque, na bem da verdade, o povo judeu, o povo de Israel, não acredita muito na ideia de Jesus, né? Não aceitam muito que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Para eles, Jesus não, né? O Filho de Deus ainda virá. Mas, no contexto geral, o pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. E essa questão talvez seja um grande conflito para eles, dizer que Deus, de fato, é o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus ainda há de vir, né? Talvez não seja o Jesus que eles pensam, né? Talvez seja apenas o Filho de Deus. Então há aqui algumas questões que vai implicar muito, porque hoje, se nós formos olhar para o povo de Israel, de modo geral, o povo judeu deveria ser a maioria, o povo mais cristão do mundo, né? Em questão de porcentagem. No entanto, não é isso que acontece. O povo judeu, de modo geral, a maioria segue aí o judaísmo. Então veja que eles não criam muito na ideia de Jesus. Até nos tempos bíblicos, por exemplo, o povo judeu não acreditava em Cristo e, curiosamente, Jesus era judeu. Então é muito interessante observar que, como diz lá em João 1:11, né? Veio para o que era seu, ou seja, o seu sacrifício, mas os seus não receberam, ou seja, os judeus não receberam a Cristo e até hoje não recebem. Então talvez isso dá para os judeus uma questão de uma grande questão. Se Jesus é Filho de Deus,
é o Filho de Deus Todo-Poderoso, então nós, como judeus, estamos rejeitando o Filho de Deus. Mas se Jesus não for de fato o Filho de Deus, então nós não estamos cometendo nenhum pecado. Então é uma grande questão aqui para o povo judeu. Significado teológico indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus do Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Então veja que mais uma vez fala sempre a grande questão da lição, né? É mostrar que verdadeiramente, quando nós falamos, né, quando a Bíblia menciona que Jesus é Filho de Deus, significa dizer exatamente isso, que ele é de fato Deus. Muitas vezes nós pensamos em questões de igualdade de natureza, por exemplo. Há uma questão até muito curiosa sobre, lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, deu o seu filho unigênito, né? Unigênito a palavra. E o que seria unigênito? Nós falamos muito dessa questão de natureza, de biologia, essa coisa toda, mas o que é o unigênito do Pai? Unigênito também unigênito é diferente de primogênito. O que é o primogênito? Primogênito é a pessoa mais velha, é o filho mais velho. O mais velho, ele é primogênito, é o primeiro a ter nascido. Mas Jesus não é o primeiro, Jesus não é o primogênito nesse sentido. Nesse sentido, ele é unigênito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é único no gênero. Ou seja, não existe outro Jesus com a mesma natureza de Jesus. Então, aqui dá muito essa ideia de substância. Então, veja que como ele é único no gênero. Por que ele é único no gênero? Porque ele é filho de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus, ele tem a mesma substância de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, é muito interessante nós observarmos que, de fato, Jesus, nesse caso, ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Filho é Deus. Que história é essa de Deus, de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Ou seja, Deus aqui está ungindo a questão de Cristo. Tem uma passagem lá muito interessante em Mateus capítulo 3, versículo 17, que fala que este é meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus de fato era Filho de Deus. Então, como ele sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus, então nele não há sombra de variação. Ele é um ser completamente perfeito, é um homem excelente. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de Adão, ou seja, através de um homem, deveria também o pecado ser vencido por outro homem, mas dessa vez um homem perfeito. Quem é este homem perfeito? Jesus. Por quê? Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele verdadeiramente ele é Deus e por isso ele veio de forma humana. Para quê? Para vencer o pecado na cruz de forma humana, para mostrar que verdadeiramente o sacrifício foi perfeito. Porque se Jesus viesse como sendo Deus, ele não sentiria dor, ele não padeceria sede, ele não sentiria fome, ele não ia ficar triste, e entre tantas outras coisas. É claro que nessa questão de ficar triste, Deus até em alguns pontos se entristece, né? Principalmente pela questão da idolatria, por exemplo. Mas Jesus não iria sentir sede, por exemplo, não iria sentir fome. Por quê? Porque ele iria vir como 100% Deus e ponto, ele não teria parte humana. Então nós veremos na próxima lição, por exemplo, sobre a questão das duas naturezas de Jesus. Então é bom deixar claro que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu como homem. Ele morreu como homem. Um homem perfeito, um cordeiro de Deus perfeito. Sinopse: a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus, Pai e seu Filho unigênito. A heresia do subordinacionalismo, ou melhor, subordinacionismo. Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista. Esses nomes complicados, ó meu pai. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Bom, Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E são todos iguais.
Mas aqui nessa questão de Orígenes, o que, que era o grande ensinamento? Era o ensinamento da questão da subordinação. O que é ser subordinado? É quando nós estamos diante de uma autoridade. Por exemplo, quando você está numa empresa, você é subordinado ao seu chefe, ou seja, você deve respeito ao seu chefe, você deve dar relatórios ao seu chefe, porque ele é teu superior. Então, nesse sentido, o que essa heresia mostra que é o seguinte, que Jesus, ele dava satisfação ao Pai, ou seja, aqui na questão não é obediência necessariamente, mas é mais uma questão de ser menor, ser não o enviado de Deus, mas o subordinado de Deus, o empregado de Deus, assim dizer, vamos assim dizer, né? Jesus seria o empregado de Deus. Então, como funcionaria essa trindade? O Espírito Santo, ele é subordinado a Cristo, ou seja, Jesus é maior do que o Espírito Santo e Deus é maior do que Cristo. Então, em rápidas palavras, o Espírito Santo deve obediência a Jesus, Jesus deve obediência ao Pai, no sentido de hierarquia, ou seja, o Espírito Santo é menor que Jesus e Jesus menor do que Deus. Então veja que aqui é uma grande questão de uma grande heresia. Por quê? Porque nós sabemos que os três são iguais em poder, glória e majestade. No período pré-niceno, meu pai, o subordinacionismo, meu pai deveria ter estudado um pouco mais, né? Ter estudado um pouco mais, ficar mais tempo na escola, né? Foi nos séculos 11 e 3, ou melhor, nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Veja que, para eles, o próprio Cristo dizia que era inferior. É interessante que algumas passagens bíblicas específicas parecem demonstrar que Jesus realmente ele é um subordinado ao Pai. Parece que dá essa ideia, mas não é isso. A ideia é o exemplo, é mais uma questão de exemplo. Porque se Jesus não é Deus, como ele fazia grandes proezas, grandes milagres, de até ressuscitar mortos? Ressuscitava pessoas, curava cegos, coxos, expulsava demônios. Como alguém pode fazer isso se não for da parte de Deus? Então é importante notarmos que verdadeiramente essa ideia de subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 da nossa era, na verdade, né? Que é uma tentativa de preservar um monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Cristo, ou seja, eles que acreditavam num único Deus, mas nesse sentido estavam negando a divindade de Jesus, portanto estavam errados, né? É uma heresia. Métodos usados pelos subordinacionistas, meu Pai eterno. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então o que eles fazem? Eles pegam um texto isolado, quando falam como parece sugerir que Jesus é inferior, que mostra que Jesus é homem, mas aqueles versículos que testificam que de fato Jesus é Deus, aí eles deixam de lado. Esse eles passam, deixa de lado mesmo, né? A expressão é essa mesmo. Porque são pessoas tendenciosas que usam a palavra de Deus de forma equivocada para sustentar uma heresia. E às vezes eu fico me perguntando, as pessoas hoje, ou desde os tempos bíblicos, por que tem essa ideia de heresia? Ora, se alguém não quer o evangelho, basta seguir uma outra religião e não ficar usando a palavra de Deus para tentar enganar os cristãos. E por muitas vezes eu me vi pensando nesse sentido. Até que um dia eu me despertei para uma grande questão, que é o seguinte. A melhor forma de destruir o inimigo é fazer o quê? Estar perto dele, ter ele aos seus olhos. Inimigo de forma humana, por exemplo. Se alguém tem uma pessoa que é adversário, ele quer ficar de olho nessa pessoa, né? Não é assim? Então, como o cristão ele é inimigo a maioria das religiões nos veem como inimigos, o que eles fazem? Eles infiltram pessoas dentro da igreja para criar
heresias para assim enfraquecer a igreja. E infelizmente eles têm tido muito êxito. Tem uma questão, por exemplo, de uma questão que o adversário usa, que é sempre mulher. Isso aqui é importante detalhar isso aqui. É sempre mulher. É sempre uma mulher. Não estou dizendo que é todos os casos. Eu estou falando que é uma forma que o adversário usa para destruir uma igreja. Como ele faz? Ele usa uma mulher, geralmente uma pessoa que se veste bem, que vai às consagrações, que vai às escolas bíblicas, que vai aos cultos de doutrina, que sobe monte, que vive em vigília. Olha como é que é. Aparentemente essa pessoa é uma pessoa o quê? É uma pessoa espiritual, não é? Que tem visões e revelações. Só que essas visões e revelações não são da parte de Deus. Mas como ela já está ali envolvida com a igreja, ela já sabe de um, um problema de outro, ela começa a falar aleatório. E principalmente isso daqui. Ela pega uma pessoa, olha, eu tenho que falar algo para você, mas é uma questão particular. Sim, eu sei que existem questões de revelação que são feitas em pontos particulares, não é para falar para a igreja, é para falar para a pessoa em particular. Mas veja bem como é a malícia do adversário. Ele chama essa pessoa à parte, juntamente com até com uma irmã ou com um pastor, e fala alguma coisa para essa pessoa, que essa pessoa precisa fazer um algo. E o que o pastor pensa? Bom, essa irmã vive em monte, em vigília, ora, faz isso, faz aquilo, então realmente isso aí deve ser da parte de Deus. Aí ele não entra em questões de colocar aquela mulher em dúvida, em xeque, né? Pois bem, com o tempo ele vai pegando a confiança dos irmãos, das irmãs, do pastor, e tem uma hora que ele começa a falar para o pastor assim, olha, eu via que eu estava no monte e o Senhor me falou que você tem que acabar com a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical, inclusive é muito interessante isso, porque eles sempre acabam com a escola ou com os cultos de doutrina, que é justamente os cultos de ensinamento. Olha como é que é a artimanha do adversário. E o pastor começa a ficar na dúvida, mas a escola bíblica dominical é algo da parte do Senhor, gente, está aqui há tantos anos. Porque aí ela começa a explicar, não, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É porque está vendo um pouco a frequência, as pessoas não estão vendo mais. Aí acaba com a escola. Ela conseguiu acabar com a escola. Ela vai fazer a mesma coisa com o curso de doutrina. Então veja que ela já está aqui com um dirigente na mão. Aí ela começa já a fazer o quê? Ter uma forma de ter uma intimidade com esse dirigente a sós. Só ela e ele. E ela começa a seduzir esse irmão. E vai ter uma hora que ele pode acabar cedendo. O que é isso? É uma artimanha do adversário para acabar com a igreja, usando uma pessoa de dentro da igreja. Só que essa pessoa que aparentemente é da igreja, ela não é da igreja. Geralmente ela é uma pessoa que vem de longe. Não é uma pessoa que está na igreja, é uma pessoa que vem para essa igreja. No caso, por exemplo, chega uma pessoa na sua igreja, e mulher, é sempre mulher, nunca é homem, é sempre mulher. Com essas artimanhas, você já começa a observar por quê? Porque quando uma pessoa chega numa igreja demonstrando muita santidade, é porque geralmente não é santa. A pessoa que fala muito de santidade é porque não é santa. Por quê? Porque a santidade ela é como um perfume para Deus. E até para nós também, né? Quando uma pessoa tem, de fato, uma vida de santidade, nós percebemos. Percebe-se, dá para ver à distância. A forma com que a pessoa, o jeito que a pessoa convive, esse tipo de coisa nos traz a ideia de santidade. Não é assim também quando nós estamos usando perfume? Nós não precisamos falar para as pessoas que nós estamos usando um perfume específico. As pessoas sentem o cheiro do perfume, não é assim? A santidade é a mesma coisa. As pessoas que falam as pessoas que têm santidade não precisam dizer que são santas. O cheiro da santidade exala. As pessoas percebem. Lembra lá de Eliseu? Então, por Eliseu você vê, olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Por quê? Convivência. Aí ele sente o perfume da santidade. Então é muito interessante que nós venhamos ter muito cuidado com esse tipo de pessoas, né, que chegam muito certinhos na igreja, desconfie. Sinopse: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Como o subordinacionismo, o meu pai, se apresenta hoje no contexto islâmico? O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, e isso com base numa péssima interpretação, pois significaria
uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Como isso é possível? Primeiro que Deus é santo, né? Vamos aqui separar as coisas. Mas nós vamos observar como isso é possível. Deus está no céu, é o Todo-Poderoso. Olha que é uma interpretação completamente equivocada. Nem se fosse Cristo não daria para encaixar, né? Porque Jesus teve contato com Maria, não foi? Jesus, no caso, é filho de Maria, não é assim? Então seria um incesto. Olha que situação. Olha o que o Alcorão diz, né? Olha o que ele está tentando afirmar. Se bem que aqui o Alcorão não fala que Jesus teve relação com Maria. No caso do Alcorão, foi Deus quem teve relação com Maria. Olha que situação. Então, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus. Então, se o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, o que eles consideram? Jesus é o que no Islã? Bom, para eles, ele não passa de um Messias e um profeta. E coloca Maomé ainda acima de Jesus. Ou seja, Maomé é mais poderoso do que Jesus. Olha que situação. Então veja que é uma grande blasfêmia, na verdade, que o povo do Islã fala, né? Então veja que são situações que nós devemos ficar muito atentos, porque as heresias, as questões chegam de todas as partes. Então, quando a questão islâmica, a cultura islâmica chega no Brasil, nós devemos ter muito cuidado, em questão de religião principalmente. Veja, em países, por exemplo, do Islã, mulher não tem vez, mulher não aparece. Então veja que do Senhor Jesus ele deu voz às mulheres, coisa que o Islã não dá. A mulher, no contexto geral do Islã, ela não pode tomar atitude de nada. A mulher é apenas uma pessoa que é uma serva para o seu marido. De modo geral, é isso daí. É claro, existe uma outra exceção. Até as vestes delas, elas não podem, só vivem cobrir o rosto. Se bem que parece que na cultura islã, quem cobre o rosto é uma mulher casada, né? Parece que de modo geral é assim. O movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, ou seja, Deus, né? O Deus Criador, para eles é o Deus Todo-Poderoso. Depois o Deus Poderoso, Jesus. Ué, tem diferença? Tem. Para o testemunho de Jeová, Deus é o Todo-Poderoso. Jesus é só poderoso. Ou seja, Jesus está abaixo de Deus. Né? Ou seja, Deus tem mais poder do que Jesus. É o que dá muita ideia também desse povo do subordinacionismo. Né? É a mesma ideia de dizer que Jesus é um Deus secundário, é um Deus inferior a Deus. Né? E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Então veja que aqui os testemunhos de Jeová, eles incluem aqui o Deus Todo-Poderoso sendo um Deus, Jesus sendo um Deus poderoso, ou seja, está abaixo de Deus, e eles também reconhecem o quê? Reconhecem a questão de outros deuses, sendo eles bons ou maus. Ora, se os testemunhos de Jeová reconhecem os deuses maus e bons, então eles não têm salvação. Por quê? Não lembra que não é isso que a Bíblia diz? Lá em Êxodo 20, 2 e 3, não terás outros deuses diante de mim. Os testemunhos de Jeová têm. Por que que tem? Porque se eles reconhecem outros deuses, então eles já reconhecem outros deuses, então não reconhece Deus como único. E aqui na questão aqui de Jesus também, no caso, ele também faz essa diferença de que Jesus ele é inferior a Deus. E nós sabemos que eles são iguais. Sinopse. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Isso nos dias atuais. Né? Conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Então veja que é um debate que não é de hoje, né? Já é de longa data. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Que eu já até havia falado sobre essa questão, né, do unigênito. Eu gosto do nome, né, que é único no gênero. Não existe outro gênero igual a Cristo. Não existe outro Cristo. Não existe outro Jesus. Jesus, é o Filho de Deus. Ele é igual em poder, glória, majestade e autoridade. Revisando o conteúdo, número 1, Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Número 2, a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo.
Número 3, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Número 4, o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Número 5, eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E aqui é uma questão muito interessante, porque aqui é a resposta, né? Se a resposta for positiva, ou seja, Jesus é um Deus verdadeiro, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, ou seja, dizerem que Jesus é um Deus falso, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Então, independente da resposta deles, a resposta estará errada. Eles vão, de qualquer forma, aí vão ser pegos pela arapuca, né? Uma arapuca santa, vamos assim dizer. Né? Porque é interessante nós fazermos esse tipo de reflexão, pensamentos, porque eu já falei aqui em outras ocasiões, e vou falar, não estou dizendo para você fazer igual, estou falando que é o meu jeito de ser, é o meu pensar. Eu não costumo discutir religião, principalmente a questão cristã, no ponto de vista de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa é um testemunha de Jeová, e eu vejo que ele não tem nenhum interesse em conhecer a palavra, eu não vou discutir com ele. Ele vai falar para mim assim, não, o testemunho de Jeová que está certo e tal, eu vou falar para ele o seguinte, olha, a minha fé é em Cristo, e ponto, e acabou, e eu encerro o assunto. Por quê? Porque eu não vou perder o meu tempo falando para pessoas que não querem ouvir. Eu não vou perder meu tempo para uma pessoa que não quer, de fato, saber do Evangelho de Cristo. Eu não vou perder meu tempo. Se um ateu chegar para mim e dizer, qual é a razão da sua fé? Eu vou dizer para ele o porquê que eu sou cristão, porquê que eu sigo a Cristo, porque eu confio em Cristo, porque eu aceitei a Cristo como Salvador. Eu vou dizer a ele. Agora, há questões e questões. Por exemplo, eu já falei aqui uma certa vez que um jovem uma vez veio me perguntar, o homossexualismo é pecado? Eu disse para ele que sim. E ele falou assim, me dá algumas referências bíblicas para eu ver isso. O que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, peguei alguns pontos específicos e dei a ele. Já, infelizmente já partiu para a eternidade, cerca de uns 2 anos, mas falei a verdade para ele. Por que eu tive tanto cuidado de separar os versículos para ele? Porque eu vi nele o interesse de querer saber a verdade. Ele era uma pessoa que foi criada na minha igreja, inclusive, e era das crianças, fazia parte das crianças, e se desviou, foi para o mundo e entrou nessa prática da homossexualidade. Então, viveu a vida toda na questão da homossexualidade, mas um dia ele teve essa questão de querer saber. Realmente, eu via realmente sinceridade no coração dele. Eu via o jeito dele falar, a forma respeitosa de perguntar. Então, para essa pessoa, eu vou dar toda a atenção. Uma pessoa que realmente quer saber, que quer entender o porquê do cristianismo, por que Jesus morreu na cruz, por que Deus é um Deus de amor e não um Deus de guerra, que matou tantas pessoas, tanto isso, eu vou explicar ponto a ponto. Agora, se uma pessoa não quer saber, não interessa, eu não perco meu tempo. Por quê? Porque da mesma forma que qualquer religião do mundo não vai conseguir me convencer a ir para a religião dele, eu acredito que, já que ele está com o coração fechado, o Espírito Santo não vai atuar na vida dele. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se essa pessoa estiver fechada ao Espírito Santo, como essa pessoa aceitará Cristo como Salvador? De maneira nenhuma, está com o coração fechado. Então veja que a questão do Alcorão, por exemplo, fala sobre a questão da blasfêmia de dizer que Jesus é Filho de Deus. Isso é blasfêmia? De maneira nenhuma. Isso é a mais pura realidade. É a verdade bíblica. Agora, eles têm a Bíblia como verdade? Não, eles têm a Bíblia como mentira. A verdade para eles é o Alcorão. Então, tem discussões que são desnecessárias, são extremamente desnecessárias. Por quê? Porque um não vai conseguir convencer o outro. Primeiro, porque uma pessoa não vai conseguir convencer uma pessoa cristã? Porque essa pessoa cristã ela é revestida do Espírito Santo. Ela pode não ser batizada com o Espírito Santo, mas ela tem o Espírito Santo dentro dela. Então, como é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa tem ciência, o coração dela sabe que aquela religião está errada, está levando a pessoa para o inferno. Então não vai conseguir convencer.
Por outro lado, essa pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela não conseguirá convencer a outra pessoa da outra religião. Por quê? Porque essa pessoa está com o coração fechado. Não quer Cristo, não quer saber da verdade. Está presa em questões de tradição. Já ouvi, você também já deve ter ouvido falar de pessoas, principalmente a questão católica, por exemplo. Não, que meu bisavô era católico, meu avô era católico, a minha avó é católica, minha mãe é católica, meu pai é católico, eu sou católico também, porque é de tradição e não sai desse negócio. Fica enraizado, é católico porque a mãe é, porque o avô é. Então, como é que se está preso, se quer por a todo custo, de qualquer forma, seguir o catolicismo, por exemplo, por uma questão de tradição, está com o coração fechado. Agora, quando uma pessoa está nessa natureza, todo mundo da família dele é católico, ele também é católico, mas um dia ele desperta e pensa assim, como é que será a questão cristã, por exemplo? Como é que é isso? Por que tem essa diferença? E começar a querer saber a verdade, aí é diferente. Então, tem situações que as pessoas querem saber a verdade. E essas pessoas que querem saber a verdade, claro, têm todo o tempo para falar. Agora, se a pessoa está com o coração fechado, eu não perderei o meu tempo. Sabe por quê? Uma outra razão, por uma questão humana, porque eu sei que eu vou perder um amigo. Eu vou perder um amigo. Porque é o mesmo que... Vou fazer até uma péssima comparação aqui, mas só para a gente entender. É o mesmo que você tentar fazer uma pessoa que torce para o time A, torcer para o time B e vice-versa. É tradição, tá enraizado, não sai, não abre. Então, e é claro, nessa questão de clube é até um pouco diferente, que essa questão de clube tem mais a ver com o coração, aquela questão meu avô torcia muito para esse clube, então eu acabei tendo carinho pelo clube por causa do meu avô e tal, e coisas do tipo. É natural. Agora, na questão bíblica, é muito mais complicado. Eu já falei aqui algumas vezes, eu tive um amigo que ele ficou mais de 70 anos no espiritismo. Eu falava de Jesus para ele, eu vi até que ele tinha uma certa recepção, ele até aceitava. Mais uma vez, na última vez que eu ouvi, depois de ser parte para a eternidade, ele falou uma frase que eu observei, ele realmente estava com o coração muito fechado. Ele disse o seguinte: o que eu não entendo é como pode uma pessoa que foi iluminada pelo Espiritismo, sabe que o Espiritismo é a verdade absoluta e as pessoas viram cristãs. Eu não entendo esse negócio. Eu até expliquei para ele como é que era a questão do Espírito Santo e tal. Falei de uma forma educada, para ele não se sentir ofendido e tal. Ele, não, mas isso não entra na minha cabeça não. Qual é o ponto aqui? O ponto é que ele está com o coração fechado para o Evangelho. Era um grande amigo, era um grande homem trabalhador, pai de família, exemplar, não tenho que falar nem A nem B dele, era um homem íntegro. Apesar de não ser cristão, era um homem íntegro. Mas veja que ele estava com o coração fechado para o Evangelho. Eu não sei se antes de partir ele aceitou a Cristo como Salvador. Até creio que sim, mas eu não tenho nenhuma evidência para dizer nem que sim e nem que não. Mas de qualquer forma, eu falava a verdade para ele. Falava, olha, a situação é essa, é assim que funciona. Aí quando ele falou essa questão que não entende como uma pessoa que foi iluminada pelo Espiritismo, aceita Cristo como Salvador, eu falei de Jesus para ele, falei da luz que é Cristo, que o Espírito Santo vai tocar no coração dele, fui falando de uma forma bem educada para ele não se sentir ofendido. Mas é interessante que nós venhamos compreender que de fato o Filho é igual com o Pai, é a mesma natureza, é a mesma substância, é a mesma essência, é o mesmo poder, a mesma majestade, a mesma glória, a mesma autoridade, é a mesma divindade. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, que o Espírito Santo continue falando mais profundamente ao seu coração, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!